Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de História e Geografia. Vamos iniciar hoje o módulo 15, a preservação da natureza, página 148 da sua apostila. Eu gostaria que vocês observassem as 4 figuras de abertura que estão ilustrando aqui a página 148. Observe, então, a figura 1, a figura 2, a figura 3... e a figura 4, com muita atenção. Agora eu vou fazer algumas perguntas, tá? O que as imagens têm em comum? As 4. Sabe o que elas têm de semelhante, de comum? Todas elas mostram o local onde há água. Se você conseguiu perceber e observar isso, muito bem. Pergunta 2, qual é a diferença entre a imagem 1 e 2? Bom, a 1 está mostrando o oceano, no caso o mar, onde a água é salgada. E a 2 está mostrando um rio, onde a água é doce. Não é verdade? Essa é a diferença entre um tipo de água e de outra região. Porque a água do mar, dos oceanos, é salgada e a água dos rios ela é doce, né? Perguntinha 3. Qual é a semelhança entre as imagens 3 e 4? Então, a 3 e a 4, nas duas imagens, a água está sendo usada de forma positiva, tá? Na imagem 3, ela está sendo usada para regar uma planta, porque a planta precisa de água para germinar, para crescer. E na imagem 4, para beber e saciar a sede de uma pessoa. Então, ninguém está estragando, poluindo ou usando de forma desnecessária a água, mas sim de forma positiva, de forma boa, necessária, né? Muito bem, vamos lá para a página 149. Quanta água temos para usar? A água é essencial para a vida de todos os seres vivos. A maior parte da superfície do planeta Terra é coberta pelas águas salgadas e dos oceanos. Porém, toda essa água não pode ser consumida diretamente pelas pessoas, porque ela é salgada. A água usada para beber, cozinhar, tomar banho, irrigar as plantações e fazer a limpeza é chamada de água doce. Ela existe em pequena quantidade em rios, lagos e debaixo da terra, em lençóis subterrâneos que ficam embaixo da terra, no meio das rochas, tá? Que é a água da chuva, que cai e é absorvida. Nem toda a água doce pode ser ingerida pelas pessoas. Para que isso seja possível, ela deve ser potável. A água potável é aquela própria para o consumo humano, porque não tem substâncias que provocam doenças, ela também não tem cheiro, nem cor ou sabor. Então, não é que a água doce ela tem açúcar, como muitas pessoas pensam. A água doce, porque ela é limpa, ela é pura, ela não tem nenhum tipo de substância ou impureza nela contida. Por isso que ela é limpa e potável. Ela pode ser usada para beber e para satisfazer várias coisas. Além de beber para matar a sede e hidratar, ela pode ser usada para limpeza, higiene, para plantações, etc, tá? Ela é boa para o consumo humano e para as outras atividades também. Com todas essas condições, a quantidade de água disponível para o uso das pessoas fica bem reduzida. Então, aqui nós temos a representação da proporção de água disponível no planeta, tá? Aqui nós temos o planeta Terra, numa imagem de satélite. Para quem não sabe o que é consumo, é o uso que se faz de alguma coisa. E aqui nós temos, então, a representação. Imagine essa garrafa, toda a água do planeta. O copo pequeno, com uma pequena porção dessa água, é água doce, tá? E desse copo, essa pequena porçãozinha aqui, bem pequenininha, de água potável diretamente disponível para o consumo humano. Então, nós vemos que por aqui existe muita água, essa é a água doce, e essa pequena quantidade ela é potável para o consumo. Então, nós não temos muita água no planeta, por isso a importância de preservar, conservar, cuidar para evitar desperdícios, né? Página 150. Vamos começar as atividades? Número 1. Toda a água do planeta pode ser consumida pelas pessoas? Explique. Não. Para o consumo humano deve ser água doce e potável, sem nenhuma substância limpa, pura, ok? Muito bem. Número 2. O que você acha melhor? O que você acha que pode tornar a água doce não potável, ou seja, imprópria para beber? Então, o que pode tornar? Quando contém substâncias que podem provocar doenças. O lixo e esgoto não tratado contaminam a água e tornam ela imprópria
para o consumo. A água limpa, água doce, ela se torna imprópria para o consumo, tá? Potável é quando ela não tem nenhuma impureza, nenhuma substância, ela pode ser consumida, ok? Muito bem. Agora nós temos aqui embaixo, no exercício 3, contorne as atividades que dependem diretamente da disponibilidade de água doce. Ou seja, a água que nós precisamos para utilização para algum meio, que ela é de água doce, ela pode ser usada. Então, a água doce, ela pode ser usada para beber e matar a sede, hidratar? Sim, para o consumo dos seres humanos, se ela for potável, sim. Então, pode circular. Aí nós temos ao lado uma plantação, está sendo irrigada por água doce. Ela pode ser irrigada por água doce ou por salgada? Por água doce, então está correta também. Pode também circular a plantação onde está sendo irrigada por água doce. Nós temos aqui um garotinho tomando banho no rio. A água doce do rio está limpa. Ele está tomando banho para se limpar, para higiene. Pode ser usada, então, água doce para higiene? Sim, não só pode, como deve. Então, também está correto, pode circular. E por último, aqui está sendo lavadas as frutas antes de serem levadas para o mercado para venda. Estão lavando elas, irrigando, limpando e tirando todas as impurezas de terra, alguma coisa que possa ter tido contato com essas frutas antes de serem levadas para o consumo, né? Então, essa água, ela tem que ser doce para ser utilizada? Sim, também. Então, na verdade, as 4 figuras, elas são importantes e são indispensáveis no uso da água doce. Vocês podem circular todas. Pode utilizar lápis de escrever, um lápis de cor qualquer que vocês quiserem, ok? Bom, agora vamos lá para a página 151. O que é água invisível? Você sabe o que esses produtos têm em comum? Nós temos um caderno, uma folha, né, uma capa de caderno, temos uma calça jeans e uma beterraba. Eles têm em comum o fato de terem sido produzidos utilizando muita água. A água que usamos para produzir o que consumimos no dia a dia é chamada de água invisível. Observe o gráfico. Uso da água por atividade. Então, a agricultura é essa parte verde aqui, ó. A indústria, a parte roxinha, e de uso doméstico para higiene, hidratação, tudo, é a parte azul. Então, aqui nós conseguimos ter uma noção. Essa fonte é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E aqui tem um site, caso vocês queiram acessar, tá? Então, a maior parte é usada para agricultura, uma pequena parte para a indústria e uma pequenina parte para uso doméstico. Para fazer comida, lavar louça, tomar banho, beber, usar para todas as coisas na nossa casa, né? Para higiene, etc. Página 152. Agora que você já sabe que para fabricar produtos também se utiliza água, observe a tabela a seguir. Veja quantos litros de água são consumidos na produção de alguns itens. Então, para produzir alguns produtos, é necessário o uso da água também, tá? Quantos litros de água são usados nesses produtos? Então, uma gotinha representa 10 litros de água. Um copo significa 100 litros de água. Uma garrafa significa 10.000 litros de água. E como que fala? Não é pote. Nossa, fugiu agora a palavra. Mas esse último aqui, tá, gente? Ele representa 100.000 litros de água, tá bom? Então, vamos lá. Para fazer uma folha de papel, são usados 10 litros de água. Para fazer uma fatia de pão, são usados 40 litros. Para uma fatia de pão de forma. Para cultivar uma maçã, são utilizados 125 litros. Para fazer uma barra de chocolate, são usados 1.700 litros. Olha aqui, quantidade em copos. Para fazer uma calça jeans, são usados 10.155 litros de água. E para montar um carro, são usados 400.000 litros de água. Olha isso, como é necessário a água, ela é fundamental e importante, até mesmo para fabricar e produzir produtos, né? Bom, aqui então tem a fonte disponível com o site, quem tiver interesse de verificar. A tabela mostra que existe água invisível nos produtos e alimentos que consumimos. Por exemplo, 1 quilo de carne de boi utiliza 15.400 litros de água.
Como você vê, é preciso reduzir o consumo e o desperdício para preservar a pouca quantidade de água potável que o planeta tem para nos sustentar. Sem água, os seres humanos, seres vivos, não sobreviveriam, morreriam. Tanto as plantas quanto os animais e nós, seres humanos, também, nós precisamos muito de água potável. É fundamental para a higiene e para a nossa hidratação também, para matar a sede. Bom, vamos lá então, agora para a página 153, exercício 1, tá? Está dizendo assim: observando o gráfico, o uso da água por atividade, identifique a atividade apresentada que mais utiliza água. Então, aqui o gráfico, nós vimos que a atividade que mais utiliza água é a agricultura, para a plantação, para regar os produtos, as sementes, as mudas, e assim poder germinar e crescer as plantações, né? Os alimentos, os vegetais. Como você vê, desculpe, aqui voltando, o número 2, de acordo com as informações apresentadas na tabela, quantos litros de água foram necessários para produzir 3 folhas de seu caderno? Então, se cada folha de caderno utilizado 10 litros, para produzir 3 folhas foi utilizado 10 mais 10 mais 10, ou seja, 30 litros de água. Foram necessários 30 litros, porque cada folha foi usado 10 litros. Somando 3 folhas, 10 mais 10 mais 10, 30 litros de água no total para produzir 3 folhas, ok? E aqui no exercício 3, se você desperdiça folhas de papel, está contribuindo para o desperdício de água? Explique, pensa um pouquinho aí. Pensa um pouquinho aí na sua resposta. O que você vai dizer? O desperdício de folhas de papel contribui para o desperdício de água, porque para fabricar cada folha são usados 10 litros de água. Então, cada folha que você joga fora, amassa, rasga, suja ou utiliza de forma errada e joga fora, você está desperdiçando 10 litros de água por folha. Então, vamos economizar, né? Exercício 4. Assinale as frases corretas. Letra A. Quando jogamos alimentos no lixo, o que acontece? Estamos desperdiçando também a água usada para produzir esses alimentos ou estamos apenas jogando fora algo que não queremos mais? Primeira questão, né? Que é correta. Estamos desperdiçando também a água que produz esses alimentos. Porque nós sabemos que esses alimentos, para serem produzidos, eles necessitam de uma grande quantidade de água. Então, quando nós jogamos ele fora, nós estamos desperdiçando automaticamente a quantidade de água que foi usada para produzir. B, por isso, podemos concluir que, quando consumimos alimentos, também estamos consumindo água. Sim, podemos usar e descartar os produtos à vontade, pois o planeta é quase todo coberto por água. Não. Então, a primeira questão também está correta, vocês vão assinalar com o X, ok? Bom, agora na 5 é oral também. O que você entendeu ser água invisível? Pensa um pouquinho aí. Então, a água invisível é toda a quantidade de água que foi utilizada durante o processo de produção de um produto. Então, por exemplo, eu peguei aqui um copo. Eu não sabia, olhando para esse copo, que ele foi utilizado água para produzir ele. Porque eu não estou vendo a água aqui, mas ele foi utilizado lá na indústria, na fabricação dele. Então, sabendo disso, que todos os produtos fabricados e produzidos precisam de uma quantidade de água, agora eu sei que essa água eu não vejo, ela é invisível, por isso que é chamada de água invisível. Porque eu não a vejo, mas eu sei que ela foi necessária, importantíssima e fundamental para produzir este produto, tá bom? Por isso é chamada de água invisível, porque nós não vemos, mas sabemos que ela foi usada e utilizada para a produção de produtos. Ok? Ok? Página 154. Água potável. Como você já estudou no caderno 3, a água que usamos em nossa casa é coletada de rios e depósitos subterrâneos. Então, aqui nós temos captação de água em rio, passa pelo tratamento todo e chega até a nossa casa, onde sai no chuveiro, nas torneiras, no esguicho, tá? Você também aprendeu que a água coletada nos rios passa por tratamento. Esse processo acontece para que ela possa ficar potável. Isto é, sem substâncias que possam causar problemas de saúde. Por fim, essa água é tratada e armazenada em grandes reservatórios,
Por fim, ela é distribuída para a população por meio de canos que ficam enterrados. Então, aqui foi captada a água para captação de depósitos subterrâneos por meio de poços artesianos, tá? Aqui é uma outra forma de captar água. E aí ela passa por um tratamento, por um processo até chegar nos canos e chegarem até a nossa casa, tá? Aqui nós temos um reservatório de água em Itapevi e aqui o encanamento de rua da cidade de Belém, no Pará. Então, essa água ela é tratada, como eu disse, armazenada em grandes reservatórios e, por fim, ela é distribuída para as casas e moradias das pessoas, tá? Por canos que passam por baixo das tubulações, que a gente fala que são por baixo das ruas, né, das casas, até chegar à nossa torneira. Agora, na página 155, nós temos os explorar representações. Observe a ilustração de como a água é coletada dos rios e chega até o lugar onde você mora. Primeiro, você vai lá no anexo 2, vai recortar as etiquetas que identificam cada etapa e coloque sobre a ilustração. Mostre para a professora se estiver certo e colhe-as. Então, como eu não vou poder estar aí com vocês para verificar se está tudo certo, se está tudo correto, então o que eu vou pedir? Que vocês destaquem o anexo 2, que é esse daqui, da página 191. Recortem essa parte aqui. Essa vocês já utilizaram no joguinho anterior. Aqui vocês vão recortar para usar essas etiquetas. Então, destaquem o que falta da folha, recortem e aí volta novamente para a página 155. Vocês vão ter que distribuir e colocar cada etiqueta no seu local correto, de acordo com a ilustração, para demonstrar todo o processo aqui de como é coletada a água até chegar à sua casa, tá? Então, é importante que vocês saibam colocar cada etiqueta no lugar certo. Como eu não estarei aí para verificar se está correto e autorizar vocês a colarem, eu fiz esse esquema aqui na lousa, espero que vocês consigam ver, enxergar para vocês estarem fazendo na sua casa aí, colando corretamente, tá? Então, vai ficar assim, gente. Primeiro, captação de água, certo? Então, a captação de água. Aí vai para o reservatório de distribuição, ok? Só, primeiro aqui, está aqui, água disponível em rio ou represa, desculpa. Água disponível em rio ou represa. Aí vai para a captação de água, né? As bombas puxam essa água. Aí depois dessa água vai para o reservatório de distribuição, vai para as redes de distribuição e finalmente chega até a nossa casa para uso de água em moradias, estabelecimentos comerciais, indústrias e etc. Então, de baixo para cima, vocês vão colar, identificar, né, a ilustração correta e colar a etiqueta corretamente que vocês recortaram do anexo 2, bonitinho para ficar certinho cada informação e cada identificação no seu local correto de acordo com a ilustração, tá bom?